Bom dia, boa tarde ou boa noite, a hora que você estiver assistindo aí. Seja bem-vindo ao canal na Igreja do Gama. Eu já queria aproveitar para poder pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo se você achar pertinente. Ok? Dando continuidade às mensagens do livro O Viver Cristão nos Tempos Finais, nós chegamos no capítulo 3, mas eu queria fazer um breve resumo dos dois capítulos anteriores. No primeiro capítulo nós vimos que a volta do Senhor é real e cada vez mais próxima. E pelo fato de ela ser próxima e real, qual é a nossa atitude, qual é a sua atitude diante da volta do Senhor? A volta do Senhor tem o poder de modificar a sua vida e os seus pensamentos ao ponto de buscar estar pronto para que o Senhor volte. Qual é? A questão aqui não é só entender intelectualmente, mas se preparar para a volta do Senhor. A volta do Senhor tem um poder tal de modificar todos os aspectos da sua vida. A segunda, esse é o resumo do primeiro capítulo. O segundo capítulo fala muito de a intensidade que nós precisamos ter em buscar o Senhor. É a mesma intensidade que o mundo está investindo para que você e eu sejamos distraídos desse fato real, que é a volta do Senhor. Por um lado, o Senhor está intensificando a sua graça, a sua palavra, o seu chamamento. Por outro lado, o mundo também está intensificando a sua correnteza, para poder nos distrair, para poder nos tirar do caminho do Senhor, para nos tirar essa realidade da volta do Senhor. E por fim nós chegamos no terceiro capítulo. Esse capítulo trata muito, a base bíblica dele é Isaías 55, versículos de 1 a 13. Ele trata muito da graça. Nós somos necessitados da graça do Senhor nesses tempos finais, nesses tempos que antecedem a volta do Senhor. Por conta da intensificação das trevas, nós precisamos da intensificação da graça. Ou seja, o que é graça? Graça é Cristo dado a nós por Deus gratuitamente. É o ser de Deus dado a você e a mim, para que nós possamos passar por essas tribulações, por essas trevas. É caminhar pelo vale da sombra da morte, juntamente com o nosso pastor. Nós não tememos mal nenhum, porque nós estamos juntos com o nosso pastor. Ele foi dado a você e foi dado a mim. Isso é um fato. Deus foi dado para você e para mim, e nós não pagamos nenhum preço para isso. O Senhor foi dado para você e para mim de graça. Isso é maravilhoso. Porque não há preço que pudéssemos pagar para que pudéssemos ter o que nós temos hoje, que é a presença de Deus. Amém. Aqui, no capítulo 55 de Isaías, no versículo 1, há um chamamento para a humanidade. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Esse é um chamamento para todos que têm sede. Não para alguém que tenha dinheiro, mas para todos que têm sede. Qual o requisito aqui para você ser saciado? Você ter sede.
e pode ir e comprar sem dinheiro e sem preço. Ó Senhor Jesus. E esse chamamento ele é repetido também no Novo Testamento. Em João 7,37, o Senhor faz uma convocação ali: vinde a mim todos vós que tendes sede. João capítulo 7, versículo 37. Para ser mais fiel. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A fonte de Isaías 55 estava chamando aqui em João 7: todos vós que tendes sede, venham a mim e bebam. Isso é um diagnóstico para a humanidade. A humanidade está sedenta. E quais são as características de alguém que está com sede fisicamente falando? Garganta seca, boca seca. E qual é a característica de alguém que está com sede espiritual? Tristeza, ansiedade, depressão, angústia. Você já sentiu algum desses sintomas aqui? Se você sentiu algum desses sintomas, é sinal de que você tem sede. E nós vimos aqui em João que aquele que beber do Senhor não só terá sede satisfeita, não só terá sede saciada, mas do seu interior fluirão rios de água viva. Senhor Jesus, você tem a possibilidade, e eu tenho a possibilidade, de não somente ter a nossa sede saciada, mas a nossa sede, além de nos saciar, essa água essa fonte que flui, vai saciar nossa sede, vai saciar a sede também de outros. Aleluia. Senhor Jesus, nesses tempos finais, essas características aqui são cada vez mais frequentes na humanidade. Mais e mais pessoas estão sedentas. Por quê? Porque elas estão buscando satisfazer-se ou matar sua sede em fontes que não são capazes de matar sua sede. E o Senhor, Ele faz um chamamento: vinde vós todos. O dinheiro não pode comprar, o dinheiro não pode matar a sua sede. As realizações não podem matar a sua sede. Uma única fonte pode matar a sua sede, que é o Senhor. E nesses tempos que antecedem a sua volta, nós precisamos ir até as fontes de onde jorram a água viva e satisfazer nossa sede. Senhor Jesus. E continua, aqui no versículo 2: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Os nossos esforços fora do Senhor não vão nos satisfazer. Só há satisfação se nós desfrutarmos o Senhor. Se nós buscarmos o Senhor em comunhão. Se a nossa fonte de suprimento for o Senhor, então, amados, nós vamos comer. Mas não apenas comer. Não somente ter a sede saciada, mas muito mais.
Continuando no versículo, ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. A proposta de Deus aqui, a proposta de quem ditou esse texto aqui é: eu sou capaz não apenas de matar a sua sede, mas de fazer com que você se deleite nos meus finos manjares. Não é só matar sua fome, mas é fazer com que você tenha satisfação. Perceba aqui que uma coisa é ter a fome saciada, ter a sede saciada. Outra coisa é você se deleitar ao ter a sede saciada e se deleitar, ter prazer, quando você está tendo a fome saciada. É esse chamamento que o Senhor está fazendo para nós. Em que você está investindo? A advertência aqui é para aqueles que estavam investindo o tempo, ou fruto do suor do trabalho deles, ou o fruto do esforço deles, em algo que não é eterno, que é algo que não pode saciá-los. Você e eu precisamos investir no que é eterno. E o que é eterno? Deus é eterno. Mas para isso, para que eu possa desfrutar, eu preciso pagar um preço. O que é pagar um preço? É você escolher. Você está disponível. O Senhor fez um chamamento para mim e para você, para ir até as fontes de água. E na versão King James diz correntes de águas cristalinas, para matar nossa sede. Mas se eu não atendo esse chamamento, e se eu posso até estar lá, mas eu não beber dessas fontes de águas, eu não teria minha sede saciada. Nessa terra, para você receber o pão, você tem um certo nível de esforço. O esforçar-se, pagar o preço aqui é escolher ao Senhor. Escolher as fontes de águas vivas, aquelas que podem nos satisfazer. É um diagnóstico para toda a humanidade. Todos estão sedentos. E qual é a sua sede? Qual é a sua fome? A nossa fome e a nossa sede, elas só irão. A fome do homem e a sede do homem, elas só serão saciadas plenamente, completamente, se nós irmos até o Senhor. Nós investirmos o nosso tempo no que é eterno. Nós colocarmos os nossos esforços no que é eterno. Nós buscarmos o Senhor em comunhão. Gastarmos tempo. Investirmos tempo na nossa comunhão com o Senhor. Somente dessa forma, a minha sede será saciada e a minha fome será saciada. E não apenas isso, nós teremos prazer. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Dito isso, eu preciso pagar o preço. Mas eu preciso aproveitar enquanto essa fonte está disponível para mim e para você. Eu preciso buscar o Senhor enquanto Ele está perto. No versículo 6, Isaías 55, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Por quê? Por quê? Eu preciso buscar o Senhor enquanto eu estou aqui ainda. Aproveite a sua juventude, dê o melhor do seu tempo. Aproveite enquanto o Senhor
enquanto eu posso buscar o Senhor. Agora é o momento em que eu posso achá-lo. Então eu encorajo a você a não perder tempo, a buscar o Senhor imediatamente, enquanto Ele pode ser achado. E como eu faço isso? O versículo 7, ele nos dá a descrição, ele nos dá o caminho. Como é que eu busco o Senhor e eu acho o Senhor? Deixe o perverso o seu caminho. O iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O nosso Senhor, Ele é rico em perdoar. Por mais que você tenha errado, por mais que eu tenha errado, por mais que eu tenha feito algo que eu ache que o Senhor não me receba, e muitas vezes Ele não vai me receber por conta da barreira do pecado. Mas Ele é rico em perdoar. O que eu preciso fazer? Me converter. Ou seja, me arrepender. Quando eu me converto, ou seja, eu me arrependo ao Senhor, Ele é rico em perdoar. Senhor Jesus, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Nós precisamos entender aqui que caminho, ele está relacionado ao viver. Deixe o perverso, ou seja, aquele que é perverso, deixe de viver na perversidade. Deixe de trilhar um caminho perverso, um caminho que Deus não está ali. E os pensamentos, deixe o iníquo os seus pensamentos. O que te move? Os pensamentos são aquilo que move você. É o que me move. Então eu preciso deixar um caminho que é perverso, ou seja, deixar um caminho que eu trilho ele sem Deus e me converter ao Senhor. Eu preciso também deixar os pensamentos que o Senhor não está contido neles. Eu preciso me converter, ou seja, eu preciso me arrepender. Não só do meu viver, mas também dos meus pensamentos, o que é aquilo que me motiva. A maior parte da nossa motivação, a fonte não é o Senhor. Não é trazê-lo de volta, não é nos encontrarmos com Ele. Apesar de sabermos isso, que o Senhor voltará, essa palavra não muda em nada a nossa vida, porque os nossos pensamentos são colocados fora dele e da sua volta. Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, Ele nos deu um modelo. Em Colossenses 3, versículos de 1 a 4. Senhor Jesus. Portanto, vós, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O que você deve pensar? Qual o caminho que você deve trilhar? Eu
e você precisamos pensar nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque as coisas que são daqui da terra não vão nos mover para um caminho santo. Não vão nos mover para um caminho com Deus. Mas pensando nas coisas lá do alto, o meu caminho vai ser de trilhar a minha vida vai ser pautada na volta do Senhor, na comunhão com o Senhor, na busca pela presença, pela pessoa de Cristo. Eu preciso pensar nas coisas lá do alto. Elas que vão me motivar a ter um caminho santo, um caminho onde eu busco a presença do nosso amado Senhor. E por buscar a presença do nosso amado Senhor, o meu viver vai ser um viver de apressá-lo, a sua vinda. Eu vou ser aquele pai que espera a filha no portão. Eu estou ansioso pela volta do nosso Senhor. E isso mudou toda a minha vida. Os meus caminhos que eram perversos, tortuosos, em que Deus não tinha nenhuma participação ali, eles se tornam em caminhos que eu busco o Senhor e o Senhor está me guiando. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. E nós continuamos vendo aqui que o Senhor fala no versículo 8 que porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se olharmos para nós e olharmos para o Senhor, os nossos caminhos não são os dele. E os nossos pensamentos não são os dele. Porque nós temos uma natureza que é contrária a Deus. Nós temos uma natureza que não busca a Deus, não quer a Deus e não quer cooperar com Ele. Mas nós temos uma sede que só Deus pode saciar. Como então eu posso trilhar esse caminho? Como então eu posso nivelar o caminho de Deus com o meu caminho? Como eu posso sintonizar os pensamentos de Deus com os meus pensamentos? O Senhor Ele dá uma opção para nós. Ele dá uma solução para nós, mas é opcional. Assim será, no versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. A palavra transforma. A palavra pode transformar a mim e a você. A palavra saindo da boca de Deus, chegando até nós, ela vai fazer aquilo que foi designada a fazer. Assim como uma chuva que desce. Qual é a função da chuva para descer? A chuva desce para poder regar a terra. Para poder tornar essa terra propícia para algo que produza. Para produzir algo. Para produzir semente. Para produzir erva. A neve também ela vem para poder regar a terra. E a palavra de Deus ela vem
para poder transformar você e eu interiormente. E qual é o resultado dessa transformação? Os nossos caminhos começam a ser sintonizados com os caminhos de Deus. E os nossos pensamentos começam a ser sintonizados com os pensamentos de Deus. Isso não é maravilhoso? O nosso caminho ser o mesmo que o caminho de Deus. E os nossos pensamentos serem os mesmos pensamentos de Deus. Mas para isso eu preciso ter contato com a palavra. A palavra precisa não entrar na minha mente, somente. Mas essa palavra precisa transformar a minha vida. Ela precisa regar essa terra que está seca. Para que cada palavra do que o Senhor for colocando nessa terra, e meu coração seja regado por essa terra, possa produzir algo para Deus. E continua, no versículo 12: saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha só que transformação maravilhosa. Aqueles que sintonizaram seus caminhos e os seus pensamentos com Deus, a criação exultará de tal forma que os outeiros romperão em cânticos. E as árvores do campo, imagine as árvores do campo batendo palmas, porque alguém se deixou ser transformado pela palavra que saiu da boca de Deus. Não somente isso, olha só, olha o tamanho da transformação que vai ocorrer. No versículo 13: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Aleluia. Aquilo dentro de nós que era perverso, ou seja, tudo que saía de nós era como um espinheiro. No lugar desse espinheiro vai crescer um cipreste. É uma planta ornamental. Aquilo que as pessoas tocavam e somente eram feridas, porque nós éramos espinhentos. Depois da ação da palavra, da transformação da palavra, ao ponto de a minha vida ser totalmente modificada por conta dessa palavra, por conta da volta do Senhor. Aquilo que espinhava as pessoas pode agora dar sombra para essas pessoas. Eu posso ser alguém que ajuda, não só que espinha e fere. A palavra nos transforma de tal forma que você vai parar de, e eu vou parar de espinhar as pessoas, e eu vou dar sombra e descanso para as pessoas. Em lugar da sarça crescerá a murta. A sarça era uma planta muito... É uma planta muito... Ela é encontrada no deserto, e por ser encontrada no deserto, ela tem pouca beleza e poucas folhas. Mas a murta, ela é uma árvore frondosa e cheia de flores. Além de sombrear, além de dar descanso, Deus é expresso por meio da beleza dessa murta. E qual é o objetivo final? E será isto glória para o Senhor em memorial eterno, que jamais será extinto. Essa transformação realizada em mim e em você
Porque nós sintonizamos o nosso pensamento com os pensamentos de Deus. Nós sintonizamos os nossos caminhos com os caminhos de Deus. Por quê? Porque Ele vai voltar. Isso será eterno. Não vai passar. Essa obra realizada em nós, ela será eterna, amados. Que você e eu possamos estar abertos para a transformação da palavra. Que essa palavra, ao chegar em nós, ela seja introduzida no nosso coração. Não somente conhecer e saber da volta do Senhor, mas muito mais do que isso. Ansiar, aguardar e apressar a volta do Senhor. A pergunta aqui é: a volta do Senhor tem influenciado a sua vida nesses tempos finais? Ela precisa influenciar a sua e a minha vida. Jesus é o Senhor. Queria terminar com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra transformadora nesses tempos finais. Sabemos, Senhor, que tudo isso irá passar, mas aquilo que o Senhor trabalhou em nós será eterno. Senhor Jesus, que a Sua palavra possa transformar e trabalhar a nossa pessoa e possamos, Senhor, a Tua volta tão iminente possa mudar a nossa vida. Nossos pensamentos possam ser os Seus pensamentos. E os nossos caminhos possam ser os seus caminhos. Senhor, trabalhe em nós de tal forma. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmãos. Mais uma vez queria lembrar os irmãos se essa mensagem foi importante para você, se ela te ajudou de alguma forma, compartilhe. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal.